O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram uma discussão acalorada, com direito a gritos e acusações durante encontro no Salão Oval da Casa Branca. Ambos estão reunidos em Washington para a assinatura de um acordo para a exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro, bem como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca. Trump e Zelensky levantaram a voz durante um confronto na reunião. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o presidente ucraniano foi desrespeitoso na Casa Branca. O presidente norte-americano afirmou também que Zelensky teria que ser grato. O ucraniano insistiu que os Estados Unidos deveriam dar respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Abre aspas, isso é crucial, é sobre isso que queremos falar. Isso é muito importante, disse Zelensky. Trump respondeu com ênfase. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial, falou para Zelensky. O presidente dos Estados Unidos também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano, abre aspas, se permitiu ficar em uma posição muito ruim. Por fim, Trump fez um ultimato a Zelensky. Faça um acordo ou estamos fora. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A reunião terminou sem que o acordo fosse assinado. Veja agora a participação do correspondente do 247 em Nova York, Pedro Paiva. A guerra da Ucrânia é um dos poucos assuntos em que Trump mostra um pouquinho de razão, diz ele. Donald Trump disse, não vamos dar garantia nenhuma de segurança, isso vai ser responsabilidade da Europa, e chegou inclusive a dizer que quando os americanos estiverem em território ucraniano explorando as terras raras ucranianas, que isso já seria uma segurança para a Ucrânia, porque a Rússia não atacaria áreas com trabalhadores americanos em território ucraniano, né? E pelo visto, a Ucrânia chegou à conclusão que não tem mais o que fazer, né? A gente não sabe o que vai sair dessa assinatura de acordo entre Trump e Zelensky, mas basicamente Trump passou o trator em cima do Zelensky, né? Se de um lado, há alguns meses atrás, a gente tinha um governo que o Zelensky conseguia passar por cima, né? Ficava, enfim, o tempo inteiro na presidência do Biden, né? Se acostumou com essa coisa de ficar cobrando, né, dinheiro dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, durante todo esse período, e com Joe Biden sendo um aliado, né, 100% de Zelensky, isso mudou completamente da água para o vinho, e é muito possível que, enfim, tendo, né, a assinatura desse acordo, que a gente tenha aí uma possibilidade de fato de chegar a uma paz na Ucrânia num futuro próximo, né? Agora, a Europa, né, sem sombra de dúvidas, a liderança europeia que esteve do lado de Joe Biden, né, está absolutamente desnorteada nessa situação toda. Donald Trump chegou, inclusive, a dizer que é para a Ucrânia esquecer essa história de entrar para a OTAN, né, falou que é para esquecer essa história, que muito provavelmente isso foi uma das grandes causas do conflito. E aí eu volto a dizer, quando o tema é o conflito Rússia e Ucrânia, esse é um dos raros momentos em que Donald Trump fala coisas que fazem sentido, né, porque de fato, convenhamos, essa pressão para que a Ucrânia entrasse para a OTAN foi sim, né, não um dos, mas o grande motivador desse conflito, né, que é trazer a fronteira da aliança militar do Ocidente para o quintal, né, para a porta da Rússia, e isso, sem sombra de dúvidas, é um problema, e Donald Trump, pelo menos neste quesito, conflito Rússia e Ucrânia, vem, enfim, servindo um papel melhor do que serviu Joe Biden durante esses 3 anos, quase 3 anos de guerra, né, que ele teve à frente dos Estados Unidos. Mas, vamos ver o que vai sair dessa história. Porque... E aí as intenções também por parte de Trump é deixar também um pouco dessa responsabilidade da guerra, desse conflito, para a União Europeia. Ele tem falado isso, né, quase que desde a campanha, ele faz essa crítica à OTAN, muito por conta desse
alto custo que acabou ali acarretando para os Estados Unidos, né? Esse alto custo e também o fato de que Donald Trump, quando ele estava na presidência no primeiro mandato, né, ele já fez uma força tremenda para que os países da OTAN gastassem aquilo que é estipulado como mínimo de investimento em segurança, né? E óbvio, tem motivo para isso, né? Quando Portugal investe mais em segurança, Portugal não tem exatamente uma grande indústria armamentícia, né? De onde eles compram, né? Principalmente dos Estados Unidos. Então, quanto mais esses países da OTAN investem em segurança, mais a indústria armamentista americana lucra, né? Isso é básico. Agora, e também outros países que defendem isso são países que têm uma indústria armamentista forte, que lucram com isso, como é o caso da França, por exemplo. A visita do Macron, também falou sobre essa necessidade de ampliação dos gastos de segurança na Europa. Agora, a própria OTAN, né, e essa garantia desses países da Europa Ocidental de ter nos Estados Unidos essa âncora, né, da sua estratégia de segurança, isso também está se desmantelando, né? Líderes da Europa estão começando a olhar para a situação e falando, tudo bem, agora a gente somos nós por nós mesmos, né? Isso vai mudar bastante o xadrez internacional.